Eu acho, Marum, que esse é um ponto importante. Quando vocês pegaram o governo, o país realmente estava, como dizem os nossos amigos, embicado para baixo, né? Queda livre. Queda livre. Queda livre. Quais foram as medidas principais que o governo tomou nesse primeiro momento? Eu digo que o edifício da reconstrução, ele tem pilares e tem vigas. Os pilares, no meu modo de ver, são três. No meu modo de ver. Um, dizer a verdade. Os dados que o Brasil oferece ao mundo são verdadeiros, têm credibilidade. Nós não mentimos mais. Nós não temos pedaladas fiscais, nós não temos contabilidade criativa. Nós passamos aos investidores, ao mundo, às pessoas, a verdade em relação aos números reais. Né? Os números reais, das contas públicas, das questões sociais, ou seja, dizer a verdade. Esse foi um pilar. Segundo pilar, controle dos gastos públicos. Acabar aquela farra, que é o seguinte, o governo gasta o que quer e depois... Deixa a conta para o outro. Não, quando deixa para o outro, corre na população e aumenta imposto para cobrir o rombo. Acabamos com isso. A emenda constitucional que estabelece um teto para o crescimento de gastos acabou com isso. E fez com que esse governo fosse o primeiro governo que colocou na Constituição uma limitação para os seus próprios gastos. Outros presidentes até fizeram isso, mas para os governos seguintes. Sim, os próximos. Entrou e colocou na Constituição um limite para o crescimento dos seus próprios gastos. E foi respeitado esses números aí nesses anos? Sempre respeitando. Aí, o terceiro pilar, no terceiro pilar que nós não conseguimos cravá-lo, que é a reforma da Previdência. Nós temos que reformar a nossa Previdência. Nós temos que saber que nós vivemos mais, vamos viver mais, então nós temos que trabalhar um pouco mais. Uma curiosidade, Marum, uma curiosidade, isso é fato. Todo mundo sabendo a importância da reforma da Previdência. O que falta para essa reforma passar? Porque em algum momento ela tem que passar, né? Se ela não passou agora, daqui a pouco ela tem que passar, porque é uma bomba relógio, né? Que vai... Ela vai passar. O alcance dela fica maior, né? A explosão dela fica maior. E ela vai passar com uma rigidez. Quanto mais demorar, mais rígida vai ter que ser essa reforma. Essa é uma realidade. Sim. Quer dizer, nós poderíamos ter feito no início desse ano ou no ano passado... Com menor sacrifício. Com menor sacrifício. E vamos ter que fazê-la daqui 2 anos daí. Um sacrifício maior. Eu espero que antes de quebrar o sistema. Porque o que é quebrar o sistema? É o cidadão ir receber o pagamento da sua aposentadoria e não está depositado. Não tem dinheiro lá. Não tem dinheiro. Como já aconteceu no Rio Grande do Sul, como já aconteceu no Rio de Janeiro, como existe um risco muito grande de acontecer nos próximos meses em Minas Gerais. Então, o que nós queremos? Nós entendemos. Essa reforma tem que acontecer antes de acontecer o colapso. Isso, nós... por isso que nós desejamos que vença a eleição um candidato que diga a verdade. Dizer a verdade para a população e dizer que a reforma da Previdência tem que acontecer. É óbvio, todo mundo sabe que nós vivemos mais. Sim. Há 10, 20 anos atrás, um homem de 60 anos era uma outra realidade. Era um velho. É verdade. Um homem de 60 anos era um velho. Hoje, um homem de 60 anos... Tá batendo um bolão. Está batendo um bolão. Mas então, é uma realidade. É uma realidade. Então, o que nós queremos é eleger um presidente que diga a verdade, para que nós possamos, quem sabe, ainda no final deste ano, fazer com que a reforma da Previdência seja aprovada e já passe a ter efeitos no ano que vem. Porque senão, sabe quanto é que é o déficit da Previdência diário no ano que vem? O déficit, sei que é um número enorme. 1 bilhão por dia. 1 bilhão de reais por dia vai sair da educação, vai sair da saúde, vai sair da segurança pública, vai sair da habitação para cobrir o rombo, o déficit da Previdência. Nós estamos falando de coisa... O negócio é complicado. Não existe como um país se sustentar com números como esse. Se nós tivéssemos aprovado a Previdência, a nossa receita está completa. Sim. Aí nós estaríamos vivendo, nesse ano de 2018, um ano de euforia econômica. Definitivamente. Perdemos uma oportunidade. Definitivamente. Perdemos uma oportunidade. Nós, digamos, o Brasil mais uma vez marcou um encontro com a sua história e faltou o compromisso. Esqueceu, perdeu o horário. Que foi uma pena. E todo mundo sabe disso, né? Nesse quesito aí, Previdência, foi uma pena. Então, nós estamos tendo crescimento, a recessão é passado, mas nós não estamos tendo o crescimento que poderíamos e deveríamos ter se a nossa receita fosse absolutamente cumprida. Falando um pouquinho do aspecto econômico, o Banco Central
ficou totalmente independente na gestão de vocês. Foi um acerto? Foi. Uhum. Foi. Nós erramos muito pouco. Certo? Pelo pouco tempo, né? De gestão também, não? Qual foi o erro do nosso governo? Podemos a questão da Petrobras, que nós concedemos à Petrobras uma liberdade de preço, né? De prática, uma liberdade para a prática de seus preços. Mas a Petrobras está quebrada por uma prática, por uma política de preços que era quase criminosa, né? Quase criminosa. Eu lembro que eu fiz parte da CPI da Petrobras ali no Congresso e um dia nós estávamos interrogando o Paulo Roberto Costa e ele chegou para nós: olha, vocês estão achando que o que quebrou a Petrobras foi a corrupção? Não. Essa corrupção aí a Petrobras aguenta. O que quebrou a Petrobras foi a incompetência. E ele, um dia ex-diretor da Petrobras, o que quebrou, você dizendo que a Petrobras está quebrada, foi a incompetência, foi o paternalismo. E isso é que quebrou a Petrobras. A manutenção do preço ali. Preço abaixo do sem respeitar o mercado internacional. E você parte para... A Petrobras, no certo momento, foi a grande propulsora de investimentos do Brasil. Se você está com preço defasado, não está gerando caixa, como é que você vai, então, buscar capital para fazer os investimentos que estavam sendo colocados como, digamos, como obrigação da Petrobras? Você vai aos bancos te financiar. Sim. O resultado, tínhamos a empresa mais endividada do mundo, era a Petrobras. A empresa mais endividada do mundo. Aí dá um problema no juro, quando vê a nossa Petrobras não quebrou porque era governo. Essa é a realidade. Então, nós tínhamos que fazer alguma coisa e fizemos, recuperamos a Petrobras. Talvez tenha se errado, e não foi o governo, que nós não interferíamos, mas talvez a Petrobras tenha errado, já tinha total liberdade, no momento em que não viu que a conjuntura internacional, estou falando do preço do dólar e o próprio preço do barril do petróleo, estavam tornando esta política de preço, a sua política de preço, incompatível para com o Brasil. Aí também não adianta. Você tem uma empresa... Aí é o inverso, né? Você tem uma empresa, né, que produz, mas não tem preço, não tem um preço em condições de atender o mercado que ela deve atender ou que se propõe a comprar os seus produtos, ela é uma empresa que alguma coisa dela está errada. Eu acho que ali houve talvez um atraso na tomada de atitudes e que resultou naquela greve dos caminhoneiros e que se constituiu isso num grande prejuízo para o Brasil.